Bom, professora Marlene, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por aceitar o convite e conceder essa entrevista para nós aqui no programa Vozes do Campo, que para nós é muito importante essa parceria da FURG com a Rádio Litoral Sul FM. E hoje, então, conversando com a senhora, né, a gente quer lhe ouvir um pouco para saber um pouco dos seus relatos, das suas memórias, das suas lembranças, enquanto professora aposentada de uma escola rural. O que a senhora lembra, né, o que lhe marcou, quais foram as suas experiências e enquanto professora do campo, já que o projeto Vozes do Campo ele é um projeto do curso de Educação do Campo da FURG. Então, já de antemão, gostaria muito de agradecer essa sua disponibilidade em nos conceder a entrevista. A primeira pergunta, sim, professora Marlene, onde a senhora lecionou e com que idade que a senhora começou a lecionar? Eu lecionei na Escola Municipal Rui Barbosa, em Cerrito Alegre, terceiro distrito de Pelotas. Eu trabalhei lá 18 anos e 8 meses. Bastante tempo, né? E a senhora era a única professora da escola? Única, sozinha para tudo. Sozinha. Professora, diretora e serviços gerais. Isso foi que ano, mais ou menos, assim, que a senhora trabalhou lá? Década de 80, 90? Sim, eu comecei em 80, né? Foi até 80, agora não me lembro bem o ano, mas foi em 80. E terminei 2000. Nossa, então a senhora tem bastante história para nos contar. 2000 eu me aposentei. E na época ali, qual foi a fonte de inspiração para a senhora? O que lhe inspirava a ser professora? Olha, eu tive sempre um dom com criança. O meu sonho foi trabalhar com criança. Eu queria assistência social, mas não deu. Então eu fui para o lado de professora. Para eu ter convivência com as crianças e poder ensinar um pouco que eu sabia para elas. Ah, que legal. E qual foi a sua formação? Onde que a senhora estudou? Segundo grau, laboratório na Escola Assis Brasil. O laboratório era uma preparação como magistério hoje? Mas entrava mais química e física, né? Ah, tá. Mais química e física. E lá na escola Rui Barbosa, né, em Cerrito Alegre, em Pelotas, qual era a mantenedora, a que mantinha a escola? A prefeitura. A prefeitura, era uma escola municipal. Escola municipal. E a gente estava conversando agora há pouco, antes da gravação do programa, e a senhora dizia que a escola não existe mais, né? Não, a escola fechou. Hoje ela está fechada, ela foi transferida, a documentação está tudo lá na Escola Maria Joaquina, no ginásio. Ah, Maria Joaquina, isso. Na outra escola. E como é que era a sua preparação das aulas, assim? Como é que a senhora se organizava? Pesquisando em livros e coisa, e trabalhando à noite, pesquisando. Ficava o dia inteiro na escola? O dia inteiro na escola, tinha 2 escolas, né? Mas a outra eu só fui por um pequeno tempo. Mas eu trabalhava das 8 às 11h30 e da 1 às 5. E nesse intervalo a senhora ia para casa? Quando almoçava dava na tempo, escola? Ia para casa almoçar. Quando não, era um pedacinho de pão na escola mesmo. Mas as aulas eram preparadas à noite. À noite? À noite. E corrigir trabalhos e provas? À noite, tudo à noite. E era da primeira, quarta, quinta série? Da primeira à quinta. E depois tirarem a quinta, ficou da primeira à quarta série. E as turmas eram atendidas todas pela senhora? Multisseriais, tudo junto. Na mesma sala? Na mesma sala. Bem diferente de hoje. Hoje mas era assim. Tá certo. E quais eram os materiais didáticos? Existia material didático? Muito pouco. Recursos, como é que era essa? Muito pouco. Era tudo adquirido, comprado por nós mesmos. Se nós queríamos livro, nós tínhamos comprado o nosso salário. A prefeitura não mandava livros? Muito pouco, não mandava. Só no fim de 98 que ela mandou livro, mas eu usei pouco. E eu fico imaginando a dificuldade de alfabetizar uma criança sem mesmo um livro, né? Nós elaborávamos as cartilhas, eu fazia a cartilha. Fazia o material didático todo. Folhas de ofício, desenhos miografados e dava para as crianças, grampeada com grampeadora, isso era a cartilha.
A senhora recebia hora extra? Não. Não? Era tudo trabalho por amor mesmo. Não existia hora extra. Era à noite que se fazia isso. Tá certo. E as crianças tinham dificuldade de aprendizagem? A leitura, né? Era a leitura. A primeira série é a leitura. Por causa eu não tinha tempo disponível para ler com eles como tinha que ser. Porque atender todos os alunos. Todos os alunos juntos. A primeira série ficava muito para trás, né? Por causa que eu não tinha aquele tempo dedicado só à primeira série, leitura e trabalhinhos e... Dá mais trabalho, né? Primeiro ano. Ia meio rapidinho com eles, né? Aonde eles ficavam com um pouquinho de dificuldade para a segunda série. Mas aí era corrigido na segunda série. E quantos alunos tinham, mais ou menos? Bom, variava de ano para ano. Tinha anos mais, anos menos. Uma base de 17 a 38, 37, 38 alunos. Tá. Só para uma pessoa aí são várias séries, né? Sim. Eu fico imaginando a dificuldade que não deveria ser, né? As séries que mais sofria era a primeira e a quarta, né? Porque a quarta série não estava preparada o suficiente para enfrentar uma quinta série num ginásio onde ela estava sozinha, porque ela estava com pouco preparo. Mas era o que a gente podia fazer, era isso, né? Fazia o possível. Vamos ver mais uma questão para lhe perguntar aqui. Naquela época a gente não falava em educação do campo, né? Falava em escola urbana, escola da cidade, escola do meio rural, escola, né, da colônia. E na sua opinião, assim, quais seriam as diferenças mais marcantes aí entre a escola da cidade, a escola urbana e a escola do meio rural? Bom, eu acho que a primeira diferença era que as escolas aqui da cidade tinham todos os recursos. Nós, nenhum. Não tinha biblioteca, né? Nada. Não tinha livro nem biblioteca. Não tinha. Então, nós tínhamos que ensinar o que nós tínhamos condições de ensinar ali do campo mesmo. O preparo era feito por ali mesmo. Como ciências, a gente fazia muita pesquisa com o material que a natureza nos dava, né? E matemática também. Fazia contagem das árvores, fazia divisão, fazia tudo. Nós usávamos muito a natureza. Então já partia da experiência dos próprios alunos, que hoje se fala muito nisso, né? A partir da realidade do aluno, a senhora já partia da realidade local. Isso, do aluno local, dali, campo por causa mesmo. que não tinha recurso. Não tinha. E o que nós fazíamos era isso, né? Então era muito diferente a escola. Muito. Né? E, bom, a senhora já nos falou do número de alunos, né, entre uns 20 e uns 40 alunos que a senhora atendia. E como é que era a questão, a postura disciplinar dos alunos? Havia indisciplina? Havia. Muita respeito, organização, muito. Havia muito respeito, eles eram bem disciplinados. Sim, isso aí eles eram muito. Eu não tenho queixa nenhum, nunca houve briga. Nunca houve nada dentro da sala de aula e nem na redondeza, né? Quando eles iam para casa, vinham para o colégio, nunca brigaram e nunca aconteceu nada. Que bom, né? E diferente, porque hoje em dia muitos professores, uma das reclamações maiores dos professores é quanto à indisciplina, né? Não, eu respeito. Respeitavam. Então esse aspecto era muito bom. Muito bom. Sinto saudades. E como é que os alunos iam para a escola? A pé. A pé. Não tinha condição. Não passava ônibus, van, transporte. Passava ônibus, mas para uns dava, para outros não dava, então vinha todo mundo a pé. Mas não era o transporte proporcionado pela mantenedora? Não, o ônibus da linha. O ônibus da linha. Não, eles vinham a pé e iam a pé. E dia de chuva? Vinham também a pé no barrinho. Eles eram frequentes, assim? Eram. Muitos faltavam. Não. E os alunos trabalhavam no campo? Será? Ajudavam os pais? Sim, eles trabalhavam. Naquela tempo era muita plantação de morango. Eles saíam do colégio e iam para a lavoura colher morango. Então muitos talvez nem tinham tempo de estudar em casa, né? O pouco que dava era também durante a noite, né? Que eles se preparavam para as provas e coisas assim. Era durante a noite. Outros horários também não tinham, não. E os pais participavam na escola? Não muito, pouco. Pelas reuniões eles compareciam muito pouco.
em eventos, assim, festa junina existia? Existia. A senhora promovia a festa junina? Sim, nós fazia festa para arrecadar dinheiro e fazer excursão. Ah, excursão, olha que bacana. Aí nós fazia excursão. Aí eles participavam, né? Eles colaboravam também, traziam um bolo, traziam uma coisa, faziam uma rifa. Não, aí eles participavam. E os alunos gostavam desses passeios? Para onde? Gramado, Canela, Porto Alegre, pro zoológico. Aqui legal. Mesmo, para Pelotas, Rio Grande, museu. A gente então, fez bastante atividades culturais, né? Que valeram bastante talvez na formação depois deles. Nós trabalhávamos sobre esses assuntos, né? Que legal, que bom. E existia algum medo na escola? Quais eram os medos, quais eram as alegrias que os estudantes vivenciavam? Medo não. Medo não. Medo não existia nenhum. Todo mundo vinha tranquilo e tudo. E alegria, sim. Alegria era porque eles se gostavam muito, entre eles mesmos, né? E era aquela alegria. Então, quando era férias, eles já diziam que era triste. Queriam estar na escola. Que eles tinham que trabalhar em casa e não ia ter o divertimento da escola. Eles gostavam muito quando iniciava as aulas. Isso era a alegria deles, muita alegria. Que era um momento de encontrar, né? Sim, eles moravam longe, né? No campo, as moradias, as casas são longe umas das outras. São. E aí eles se encontravam e aí era tudo, né? Alegria total. A escola. Brincadeiras e divertimento, jogo de futebol entre eles. Aí era tudo para eles. Que legal. Professora Marlene, então, diante de tudo isso, assim, e considerando as suas lembranças, assim, as suas memórias, o que a senhora mais lembra da escola? Todo esse tempo que a senhora lecionou lá no Rui Barbosa, no Cerrito Alegre, em Pelotas, no interior de Pelotas, o que a senhora lembra, assim, o que lhe traz saudades marcante, que foi marcante na sua trajetória? Amizades e o amor das crianças, em primeiro lugar. Porque existia muito amor entre nós. Era muita. E aí, isso eu sinto falta até hoje, né? Daquele carinho, daquela convivência, daquela alegria, daquelas risadas e tudo. E dos nossos passeios também, né? Que nós passeava lá pelas estradas, lá fora mesmo. Nós ia caminhar dentro do mato. Isso aí eu sinto saudades até hoje. E imagino quantos alunos não passaram, né? Não foram seus alunos, não passaram pela senhora nesse tempo todo. Foram muitos. Isso aí eu não tenho nem uma base assim, mas foram bastantes. Tá, e durante todo o tempo em que a senhora foi professora lá, houve sempre poucos recursos, assim, sempre foi a senhora responsável por toda a escola como um todo. Sim. Então, no caso, a senhora era a gestora, a diretora, a merendeira, a professora, atendendo todas essas séries? Toda a turma. Eu atendia as crianças, era a diretora, capinava o pátio, que não era pequeno, cortava a grama, fazia merenda, limpava o colégio. E o que tinha de merenda? Quando tinha merenda, que a SME aí da prefeitura mandava, tinha alguma coisa, bolachinha, sopa, macarrão. E quando não tinha, a gente dava um jeitinho de comprar no super. A senhora mesmo comprava? Sim, eu comprava. Do seu próprio bolso? Exatamente, eu comprava do meu dinheiro. Puxa vida. Aí eu comprava bolachinha, macarrão, salsicha, o que era uma coisa rápida de fazer. Mais prático, né? Isso. Mas não me arrependo. Foi bom. Foi ótimo. Foi uma boa experiência. Foi. A senhora tem saudades, muitas? Tenho saudades daquele tempo. Que principalmente bom. Das crianças. Que hoje são tudo homens e mulheres, né? Não tem mais criança. Professora Marlene, eu agradeço muito, em nome do programa Vozes do Campo, em nome da professora Jara. Muito obrigado pela entrevista. E eu que agradeço. A senhora gostaria de nos falar mais alguma coisa, deixar algum recado para os próximos aí, para os futuros professores do campo? Olha, o que eu peço a esses professores de coisa é que eles tenham amor pelas crianças e coisa, não pelo dinheiro. Porque pelo dinheiro não se consegue nada, e sim pelas crianças.
Que elas precisam de uma boa orientação e de uma boa educação e tudo mais. Mas dinheiro não. Pelo dinheiro ninguém se forma mais em professor. Infelizmente não. Pelo dinheiro não. Acho que era isso. Tá bom. Muito obrigado, professora Marlene. Foi um prazer conversar com a senhora e entrevistar. Eu que te agradeço, Maria. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vem na palma da mão. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele... Quero ouvir vocês, vamos lá. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vamos lá. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que eles merecem. Queridos ouvintes,
estamos no final da nossa programação. Desejo a todos uma abençoada semana. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola.